Então, galera, esses dias fiz um estudo sobre o metal chamado pirita, né? Que é um disulfeto, e incidi a luz ultravioleta sobre esse metal e algumas partículas ficaram vermelhas, né? E sabemos que essa luz ultravioleta ela também tem o azul, que, segundo estudos, a luz azul ela é de comprimento mais curto, né? Então, por isso que o céu é azul, né? Que através depois vocês dão uma olhadinha nesse estudo aí do John Tyndall, que ele explica, né? Por meio de um cara curioso, descobriu o porquê o céu era azul, né? Depois vocês pausam o vídeo aí e vocês vão ver aí por que o céu é azul, as experiências. Dá uma olhadinha isso aí que está na tela. Então, quando você incide a luz ultravioleta, que também tem o azul, no material pirita, né, o pirita de ferro, que é um disulfeto de ferro, alguns fragmentos dessa pirita ficam vermelho aceso, né? Não é uma coisa normal. Então está sendo irradiado a luz ultravioleta com a luz azul e alguns fragmentos ficam acesos, como se fosse aquela roupa do gari, né? Que quando a luz bate nela, ela fica totalmente acesa, como as placas de hoje. Só que nesse metal fica vermelho, né? Vermelho fogo mesmo, aceso. Então, primeiro eu vou ter que saber que tipo de material, porque não é em toda a perita, ou seja, é algum material que tem na perita que está fazendo esse efeito. Então nós temos o arsênio, o níquel, o cobalto, o cobre e também ouro, né? Então eu tenho que saber se tem algum gás ligado também nisso, argônio, essas coisas todas. Então eu estou estudando cada elemento separado, né? Então você tem que fazer isso, estudar cada elemento separado para saber quais desses elementos está reagindo à luz ultravioleta. Eu acredito que seja o arsênio, né? Então eu vou estar buscando aqui mais estudos no Centro de Geologia. Já mandei o e-mail para eles, só que não foram como a Fiocruz, que me respondeu rápido, né? Teve a resposta rápida, mas o Centro de Geologia do Brasil não está respondendo os e-mails. Imagina, você tem um disulfeto de ferro, né? Ou um níquel, ou um cobalto, ou alguma coisa, que quando você coloca a luz ultravioleta ele fica vermelho aceso, com certeza é uma coisa nova. Não é uma coisa que você tem hoje em dia assim como uma coisa, é comum. Não é comum. Isso é uma coisa rara, uma coisa que não foi estudada, né? Se preocuparam muito em pesquisar os elementos, mas não fizeram todos os estudos sobre isso. Até porque, talvez, na época que eles descobriram os elementos, eles não tinham a luz ultravioleta condicionada do jeito que nós temos hoje, numa simples lanterna. Eu já tentei com outras luzes, né? Até mesmo com a do controle remoto, para ver se tinha alguma diferença, né? Mas não. O comprimento de ondas dessa luz ultravioleta, e talvez seja o azul, ou não o ultravioleta, mas o azul esteja causando esse efeito, mas eu acredito que seja mais o ultravioleta. O azul porque é um comprimento de onda mais curta. O vermelho seria um comprimento de onda longa, né? Então, o azul poderia ser o causador desse efeito, mas eu acredito que seja a luz ultravioleta em baixa frequência, né? Você tem uma luz negra, por exemplo, ela está numa frequência maior, um pouquinho do que uma lanterninha que está com uma frequência menor de luz ultravioleta. Então, simplesmente por curiosidade, pesquisando, acabei descobrindo isso. E espero que seja uma grande coisa, espero que que seja uma descoberta que possa ajudar em alguma coisa, né? Com certeza, às vezes a gente está em busca de uma coisa e a gente acaba encontrando outra, ou às vezes por curiosidade a gente tropeça em algumas coisas, como no caso desse cara que descobriu que o céu é azul. Simplesmente ele botou uma vasilha de vidro, como um aquário, encheu de água, botou umas gotinhas de leite e uma lanterna. Ele viu que o comprimento de onda azul era mais curto e ele ultrapassava as gotículas de leite, enquanto as outras cores não ultrapassavam. Então daí se tirou a ideia do porquê que o céu é azul. Tipo, ele chama o projeto de céu.
né, de céu azul, o próprio projeto. Então mostra, eu pensava que era alguma coisa relacionada ao ozônio, né? As camadas aí, ao ozônio a quantidade de ozônio e tal, essas coisas todas aí que eu imaginava assim, mas só raciocinava. E aí bateu essa curiosidade de saber, né? Outra questão também é o enxofre, né? Também estou pesquisando que nesse disulfeto de ferro também tem o enxofre, né? Então, galera, vou estar aí verificando que tipo de descoberta é essa. Assim que eu tiver uma clareza sobre esse assunto, eu vou publicar no YouTube, né? Eu tenho minhas formas de guardar documentado que o estudo é meu. Eu tenho minhas formas, né, de registro de que o estudo é meu, ninguém vai me roubar. E hoje em dia nós temos ferramentas boas. Você tem troca de e-mail, você tem a postagem no YouTube que resguarda de que o projeto é seu, né? Lógico que se eu estudei, se eu descobrir, vou querer colocar o nome dessa praga aí. Vai ser eu que vou colocar o nome. Então, gente, eu peço que a galera aí que curte, que tem aí a perita em casa, faça esse experimento. Você vai ver pequenos fragmentos, simplesmente uma lanterninha que vende aí, como eu já lancei aí no YouTube, uma lanterninha que tem ultravioleta, você vai no ambiente escuro, direcionar ele para perita, vai pegar não adianta você tentar ampliar no celular, porque o celular filtra essas cores, não vai dar para você, não dá para filmar, para botar no YouTube, para vocês terem uma ideia, não consegui filmar. Talvez com alguma câmera preto e branco, alguma coisa, preto e branco não vai dar, né? Mas uma outra câmera que não tenha todas essas lentes, né? Que seja, que tenha, como é que é o nome? Talvez eu consiga com uma webcam sem aquelas lentezinhas da frente, tiro e coloco direto do chip ali para poder filmar. Talvez eu consiga, para vocês terem a ideia de como é bonito. O material fica realmente aceso. Ele se assemelha como se fosse um carvão em brasa, vermelho, que alguma parte fica preta e outra fica em brasa. Ela não fica totalmente vermelha, não. Então, nesses fragmentos, ele ainda está incrustado nesses fragmentos que eu encontro. Na perita, quando você colocar a lente, você vai ter que ter um trabalho para procurar, porque são pequenos pontos. Eu já isolei um elemento, né? Já estou com a amostra aqui do elemento que tem 10 pontos vermelhos, né? Então, como fica difícil olhar umzinho só, né? Eu já estou com um que tem 10 elementos. Então, assim que você coloca a lanterna ultravioleta e coloca a lupa, você já visualiza 10 pontos vermelhos. Já vê que o troço é diferente, né? Mas quem vai ter a perita aí, eu tenho alguns pedaços aqui em casa. Eu tenho também a mica, né? Que eu estava fazendo um estudo sobre a mica, não tem esse material. Já pesquisei, vou até quebrar algumas para ver por dentro. Mas geralmente você não precisa quebrar, porque é um material tão envolto um no outro, tão misturado, que com certeza se tiver aquele material vai ter alguns pequenos pontos. Então você vai, coloca a lanterninha ali, você vai ver o que eu estou falando. Então quem tem a perita aí, faça o experimento, depois vem aqui, faz o comentário para ver que eu não estou mentindo.